Muito bom dia, estou ao vivo hoje para falar sobre fetiches. Bom dia, gente! Olha só, hoje eu consegui botar aqui o tema, porque na semana passada eu falei aqui e esqueci de botar o tema, gente. Então hoje já estou aqui, linda com o meu café, para falar com vocês sobre os fetiches. Sobre o que são fetiches, qual a diferença de fetiche para fantasias, né? Vocês sabem que existe essa diferença? Então vamos entrando. Bom dia, seus lindos! E aí, como vocês estão? Muito bom dia! Tô armando aqui as perguntas que eu deixei, que vocês me mandaram. E aí, como vocês estão? Bom dia! Já encaminha essa live, aquele clássico que vocês já sabem de live. Encaminhe essa live para o parceiro, para a parceira, para os amigos, pessoas que gostariam de ouvir sobre esse assunto. Bom dia, gente! Como vocês estão? Já peguei o meu café. Hoje quem fez o café foi o meu marido. Lindo! Fez o café pra gente tomar juntos. Vamos falar então sobre um assunto que gerou a maior polêmica nesse domingo, né? Quando alguém lá levantou, bom dia, Lucas! Tô morrendo de saudade de voltar para fazer minhas atividades físicas, mas em breve vou voltar. Gente, então, lá no domingo surgiu ali uma pergunta sobre fetiche, um fetiche específico, sobre ver a parceira com outras pessoas, e aí vocês ficaram alvoroçados. E eu escolhi o tema dessa semana, então, que a gente pudesse falar sobre fetiche, tá? Então, é o seguinte. A primeira coisa que eu gostaria que vocês soubessem é qual é a diferença entre fetiche e desejo e fantasia. Por quê? Eu percebo muito aqui que as pessoas, elas confundem muito a palavra e o conceito de fetiche com fantasia. Então, às vezes a pessoa fala assim: eu tenho um fetiche de estar com a minha parceira em tal lugar. Isso não necessariamente é um fetiche, isso é uma fantasia. E vou explicar para vocês para ficar muito claro qual é a diferença dos dois, certo? Então vamos lá. A fantasia é algo que eu imagino fazendo, que eu tenho vontade de fazer, que às vezes passa pela minha cabeça, mesmo que seja de uma forma às vezes mais recorrente, um desejo que eu tenho. Então isso é uma fantasia. É quando eu me imagino fazendo algo e aquilo me dá prazer e aquilo talvez seria bacana, e pode ser uma ou várias fantasias, tá? Já o fetiche, a gente chama que ele é condicional. O fetiche é uma prática que a pessoa gosta de fazer, ela tem que fazer, e necessariamente ela não sente tanto prazer na hora da relação se ela não estiver fazendo esse fetiche. Então, entendam essa diferença? A fantasia, ela é gostosa, ela traz ali um tempero para nossa relação. É algo, às vezes, que eu gosto de imaginar, mas não necessariamente quero botar em prática. Mas o fetiche é quando eu preciso fazer isso para sentir prazer. Eu não sei se o meu óculos está incomodando você, mas ele está me incomodando, fazendo muito brilho na luz. Então eu vou tirar, eu enxergo vocês, fiquem tranquilos. Então, gente, vamos partir dessa ideia de que o fetiche, ele é, então, condicional. Então, aquelas pessoas que falam assim: eu tenho fetiches com sapatos, com determinadas roupas, de estar numa relação com um estilo de roupa, com uma determinada posição, de um determinado jeito, com determinada brincadeira. Tem que acontecer daquele jeito, senão não tem um prazer sexual tão gostoso quanto. Então, vocês conseguem entender essa diferença? Ficou claro agora para vocês o que é desejo e fantasia para o que é fetiche. Então, existe essa coisa, né? Então, não confundam mais, tá? Então, quando a pessoa lá, por exemplo, disse no domingo que tem um fetiche, que isso faz parte do desejo dela,
ver a parceira com o outro, então é condicional, né? Então, ele passou a partir daquele momento, de um determinado momento, ou sempre, a só sentir prazer a partir daquela prática. E vou conversar com vocês que muitas vezes, a maior parte dos fetiches, eles não fazem tão bem assim para nossa vida sexual. Vocês já pensaram? Você sentir prazer mesmo, só sentir um prazer incrível quando tá em determinada situação? Você não sentir prazer quando tá ali em situações mais banais do dia a dia, mais comuns, em posições mais tranquilas, em situações do dia a dia corriqueiras, ali mais rápido, devagar, etc. Sempre tem que ser do mesmo jeito. Então percebam que não necessariamente é uma prática assim que traz tanto prazer. Eu mesma já atendi várias pessoas com fetiches específicos que muitas vezes me falam isso. Ai, Gabriela, às vezes eu só queria ter uma relação comum, né? Eu queria ter uma relação onde eu e a minha parceira, a gente só se beija, se abraça e tem uma relação, né? Então o fetiche, ele vai vir muito dessa forma mais intensa, certo? Então, agora vocês já sabem um pouco da diferença de um e um pouco da diferença de outro. Agora, eu tô lendo umas perguntas aqui que vocês mesmos deixaram ali na caixinha de perguntas de ontem, e tem uma muito legal aqui, que alguém me perguntou sobre qual até que ponto o fetiche é considerado normal? Olha que pergunta boa. Até qual ponto, até onde um fetiche é considerado normal? Então, quando eu falo que tanto uma fantasia, uma brincadeira ou até mesmo um fetiche acontece dentro de um casal, aonde os dois estão alinhados, aonde os dois já conversaram sobre isso, aonde os dois topam, o céu é o limite. Nós que estamos de fora dessa relação não temos nada a ver com esse casal. A gente não tem nada que dar pitaco, a gente não tem nada que dizer se está certo ou se está errado. Se essas duas pessoas estão com vontade de fazer aquilo, que bom para elas. Agora, qual é o limite desse fetiche ou dessas fantasias? O limite é sempre o limite do outro. Então, a partir do momento que não há o consentimento do outro, não há ali a vontade do outro em estar fazendo essa prática, é aonde é o nosso limite. Então, se a sua parceira ou o seu parceiro, eles estão ali dentro de uma relação, e aí eles não querem, um dos dois fala, olha, isso é demais pra mim, eu não tô com vontade, isso não foi bacana pra mim da última vez, eu não gostaria de fazer. Então esse é o limite. É o limite aonde você ultrapassa o querer do outro. Então sempre pensem sobre isso. Ah, eu tenho um desejo, eu tenho um fetiche, eu tenho ali uma fantasia de fazer tal coisa. Mas se essa prática humilha, machuca, emocionalmente, fisicamente o outro de uma forma que o outro não deseja, então realmente não é uma prática ali que a gente deve continuar fazendo. Agora, mas existem pessoas que gostam, né, de apanhar, gostam de ser humilhadas, tem gente que gosta de se vestir, de ser ridicularizado, tem gente que gosta de traição. Tá tudo bem, se a outra pessoa aceitou, gente, façam. Ninguém tem nada a ver com a vida de vocês, tá? Mas sempre respeitando o outro e conversando com o outro também, né? Porque às vezes, dependendo da forma que você fala, fica parecendo mais... um fio de cabelo. Fica parecendo uma imposição, sabe? Então, pensem bem a forma com que vocês vão falar sobre os fetiches de vocês, tá? Agora eu vou ler outra pergunta aqui que as pessoas falaram. De onde vêm os fetiches, principalmente? Eu tenho interesse em certas coisas desde criança e isso me intriga. É possível que esses fetiches, eles apareçam, mesmo aqueles não tão saudáveis, é possível que esses fetiches apareçam a partir de alguma experiência lá na nossa infância?
É possível que o fetiche apareça ao longo da nossa vida? Gente, é possível, tá? Então, dentro da própria terapia sexual, dentro de quando você entra num processo terapêutico, você vai começar a perceber que a sua vida sexual, ela tem muito a ver com tudo que você já viveu, com tudo que você já esteve ali presente, do que você presenciou, enfim, tudo isso. Então, alguns fetiches foram desenvolvidos, sim, lá na infância, como a partir de experiências que essa criança ou esse adolescente viveu, a partir de situações que essa criança e esse adolescente foi exposto. Então, pode ser, inclusive, situações não tão positivas, como abusos de pessoas do outro sexo, abusos de pessoas do próprio sexo, a forma com que esse abuso aconteceu. Então, se era uma coisa de você estar vendo alguma coisa, presenciando, fazendo, sendo forçado a, ou até mesmo, lógico, questões relacionadas ali aonde violava o corpo, tanto dessa criança com esse adolescente. Então, com certeza isso pode ter ali uma questão voltada lá da sua infância, como também no seu desenvolvimento sexual, tá? Agora, Gabriela, mas eu já recebi pacientes que tinham uma vida sexual comum, né, que tava tudo certo, que nunca tiveram questões relacionadas a isso, e a partir de um momento ali pra frente, passaram a sentir vontade de determinadas coisas diferentes. Então, sexo a três, vou dar um exemplo que eu ouvi esses tempos atrás, golden shower, que é aquela história de fazer xixi, ou que gostar que a pessoa faça xixi em você durante a relação, ver a sua parceria com outra pessoa, ter outra pessoa ali na jogada, determinadas peças de roupa. Então, pode sim ser possível que a gente desenvolva esse fetiche ao longo do nosso relacionamento, mesmo estando com a parceria há anos. É muito possível, tá bom, gente? É muito possível que isso aconteça. Se for da sua necessidade, a gente vai investigar o que é que pode estar acontecendo e por que é que isso pode se desenvolver. Por exemplo, a pornografia hoje é muito responsável por isso, porque a pornografia ela vai começar a distorcer a nossa visão e ela vai mudar mesmo às vezes a nossa resposta sexual. Então, o que antes era comum, normal, bacana entre eu e a minha parceira, passou a ser, vamos dizer assim, insuficiente, porque eu começo a estar exposto a tanto estímulo, a tantas coisas diferentes, eu começo a me atrair por vídeos e situações que na minha cama eu não tenho. E aí eu começo a ter prazer com coisas que eu tô vendo, e aí o meu desejo, o meu prazer, ele vai ficar condicionado àquela resposta. Então, entenderam? Lá no começo eu não disse que o fetiche ele é condicional, ele condiciona o meu prazer. Então, se você começa a consumir determinados tipos de vídeo, começa a consumir determinado tipo de cena, vai chegar uma hora que é muito possível que o seu prazer fique condicionado também, né? Então, para quem não sabe, às vezes que tá me assistindo aqui, ou que tem um parceiro que acontece, uma parceira que acontece, existe um programa que chama Programa Vida Limpa, que é o meu programa para trabalhar toda essa questão de vício em pornografia, onde esse homem percebe que já está condicionado, que está tendo problemas ali de disfunção de desejo, disfunção na ereção, disfunção tendo ejaculação precoce, ou percebendo que já não sente tanto prazer com a parceira no real, só quando tá ali diante de um estímulo ou de vídeos de pornografia ou de fotos, enfim. Então, pensem sobre isso. É muito possível que isso aconteça a partir da exposição a esses vídeos, tá? Então, outra pergunta que eu vi aqui, que também aparece demais, eu falei sobre essa da infância, e como é que eu vou falar para minha parceira ou para o meu parceiro, né, sobre o meu fetiche, sem que eu assuste essa pessoa, né? Então, como é que eu vou falar que eu tenho um fetiche, um desejo, sem que eu assuste aquela pessoa? Peraí. É muito complicado ali você chegar de uma vez
e falar para a pessoa que você sente ou que você quer aquilo e etc. Na maior parte das vezes eu falo para você ir aos poucos demonstrando interesse por aquele assunto. Demonstrar interesse mesmo. Então, se é sobre algum tipo de lugar, se é algum tipo de peça, vou falar sobre as peças de roupa, aquelas coisas também aqui na live hoje. Se é algum tipo de comportamento, se é um jogo, se é uma brincadeira que você gosta, que você tem algum tipo de fetiche, você vai ter que começar a trazer aos poucos isso para sua cama, o assunto. Então, durante a relação, você pode começar a trazer esse assunto, né? Então, primeiro, vocês podem começar a brincadeira de se imaginar nessa situação. De novo, tanto com peças, ou com situações, ou com pessoas, e você vai sentir ali se essa pessoa realmente gosta daquela situação. Se você percebe que a sua parceira ou seu parceiro se anima, se diverte ou também sente prazer tanto quanto você, ou parecido com você, na relação quando você traz esse tipo de assunto, certo? Então vá introduzindo o assunto aos poucos na sua relação. Não traga tudo de uma vez, porque de fato você pode assustar essa pessoa. Num primeiro momento, a pessoa pode achar aquilo estranho, esquisito, pode achar que ela é insuficiente, que não tá bom o bastante. E aí é uma coisa super desnecessária, um assunto desnecessário para um casal que às vezes é super saudável e você só queria apimentar mais a sua relação. Então, a forma com que você vai trazer esse fetiche para a sua relação é dessa forma. Então, vá introduzindo o assunto, às vezes, na relação, nas preliminares, traga aquela fantasia, entenda se aquilo está agradando a sua parceira ou seu parceiro. E aí, a partir do momento onde a pessoa começa a achar bacana, começa a gostar, a se envolver com aquilo, aí talvez fora da cama, fora de uma situação sexual, você pode sim também falar sobre, então, eu gosto muito quando a gente brinca com aquele assunto, quando a gente imagina que tá naquela situação. Na verdade, eu queria saber assim, já pensou se a gente fizesse aquilo? Você já se imaginou de verdade naquela situação? Você gostaria mesmo de usar aquele tipo de roupa ou de peça? Você gostaria mesmo que a gente fizesse em outro lugar, naquela situação? E aí você vai entendendo do seu parceiro e da sua parceira se de fato é algo que ela gostaria de concretizar ou se é somente ali uma fantasia, uma brincadeira dentro da própria relação, tá? Então vá com calma. Agora, a respeito das peças, né? Me perguntaram aqui também sobre por que algumas peças de roupa, como bota de couro, renda, tá sempre muito voltado ao desejo e ao fetiche. Gente, sobre essa história de peças de roupa, alguns comportamentos, sapatos, partes do corpo, por que isso está muito ligado às fantasias e os fetiches das pessoas? Lembra que eu disse sobre a construção sexual que a gente tem? Então, essas peças, por muitos anos, por muito tempo, elas são um sinônimo ali de uma coisa mais sensual, elas trazem uma sensualidade, elas trazem, às vezes, até mesmo um mistério, uma coisa mais voltada para a parte sexual. Então isso ainda assim é um conceito que traz o fetiche. Então ser muito ligado a determinadas peças, a alguns tecidos, alguns sapatos, tem gente que gosta muito do salto, dos pés. Então isso vai ser desenvolvido a partir de também conceitos que nós trazemos, que uma coisa social traz em relação à parte sexual. A própria pornografia, de novo. Então, as peças que são usadas, o tipo do corpo, que normalmente, hoje em dia, a gente sabe que existem vídeos muito mais, como eu posso dizer, muito mais variáveis, com uma variedade muito maior, mas por muito tempo existia um padrão ali, né, dentro da pornografia, das fotos, dos vídeos, então também estava muito envolvida essas peças, esses tecidos, o tipo de corpo, um padrão de corpo de homem e de mulher, às vezes a própria ideia do salto, os pés, enfim, são muitas coisas que estão envolvidas ali que fazem esses fetiches ficarem cada vez mais intensos,
certo? E aí condicionando o nosso prazer a isso. Pode existir uma situação aonde eu começo a falhar uma vez que o meu fetiche não é realizado. Então assim, um cara ou uma mulher tem um determinado fetiche e quando não acontece, eu posso mesmo perder a vontade, perder a potência, ir rápido demais. Isso pode acontecer? Pode. Tá, gente? Por quê? Lembra, porque eu estou condicionado o meu prazer àquele tipo de estímulo. Se eu estou diante de um estímulo que não necessariamente é o que está me dando prazer, tanto para os homens quanto para as mulheres, é muito possível que eu venha a broxar mesmo, de forma geral, homem e mulher. Eu falo que mulher também broxa, só não é tão aparente, mas é lógico que mulher também perde o tesão e broxa ali também. Então, você começar a perceber se a sua falta ali de potência, o teu desempenho sexual, ele tá voltado para os desejos, para as fantasias, para o fetiche, para a falta de estímulo. O que vocês acham hoje que mais tem atrapalhado o desejo de vocês? Será que vocês estão aí com fantasias e desejos e fetiches não resolvidos? Ou será que a parceria que tá indo com você pra cama não tá sabendo acender aí o seu fogo, não consegue exatamente acessar como é que você deseja, o jeito que você quer? Vocês já pensaram sobre isso? Porque é muito comum que às vezes eu traga tudo pra mim, né? Até tava falando com uma paciente ontem, essa coisa de trazer sempre tudo pra mim. Como será que eu salvo, eu faço, de onde eu tiro o desejo, como que eu posso melhorar a minha vida sexual? Sendo que eu falei, olha, mas assim, eu te conheço há um tempo. E eu já percebi que o seu parceiro, de uma forma ou de outra, não está conseguindo fazer esse papel. De fazer você se sentir atraída, né? Pela relação, para que você sinta vontade de fazer mais vezes, né? Então, o fetiche e a fantasia são como se fossem os temperos da nossa relação. Alguns temperos são mais suaves, alguns temperos são bem mais picantes, mas é importante que a gente traga isso, né? Para que não é importante que tenha fetiche, não é só sobre isso que eu tô falando. O fetiche é uma coisa muito além, lembra? Ele é condicional. Mas o desejo, a brincadeira, a inovação, posições diferentes, isso sem dúvida nenhuma pode fazer o sexo ser ainda mais atrativo, né? Então, se você é uma pessoa que está me assistindo e todos os dias, em todas as situações, as relações acontecem do mesmo jeito, da mesma forma, no mesmo script, você não tem feito nada de diferente para colocar uma posição diferente, um beijo diferente que seja, um óleo, um gel, uma massagem. Como é que você tem feito para a sua parceira estar mais animada, né? Então eu tô vendo por aqui quantos homens estão me assistindo. Então a ideia, agora eu vou falar com vocês, né? Então assim, eu quero ter mais relações, quero que a minha parceira tenha mais relações, eu quero que ela tenha desejo, mas não estou dando a bomba só na sua mão, não. Mas eu quero dizer assim, mas você também já parou para perceber se você consegue de verdade trazer esse desejo para sua parceira? Fazer a relação ser gostosa a ponto dela sentir vontade de fazer outras vezes? E fora da cama? Né? E fora da cama você também está fazendo que a sua parceira sinta vontade de deitar com você, de te acariciar, de fazer outras coisas. Você consegue trazer isso para sua parceira? Na semana passada, se vocês não assistiram, eu falei sobre os desejos, né? Então eu deixei muito claro lá a diferença de desejo entre os homens e as mulheres, né? Então, como é que a gente está acendendo esse desejo? Será que os meus fetiches, eles acendem ou eles apagam o desejo da minha parceira? Será que realmente a forma com que eu tô levando ali a minha relação, o jeito que eu inicio as relações, a forma com que eu falo, que eu trago as minhas fantasias, será que realmente isso atrai a minha parceira ou afasta a minha parceira? Então isso é algo importantíssimo que vocês podem pensar. Então sobre, por exemplo, essa pergunta, como é que eu devo falar?
né, sobre o meu fetiche, sobre o meu desejo, sem que eu assuste a minha parceira. Algumas mulheres realmente se assustam. Elas não sentem vontade de ter uma relação a partir daquilo. Como o homem lá que falou no final de semana, que o fetiche dele é ver a parceira tendo relações com outros homens, é ver a parceira traindo ele. Então isso é um fetiche e tem aumentado cada vez mais. Digo para vocês aqui com toda a propriedade o quanto eu tenho ouvido isso, o quanto eu recebo no consultório homens com essa queixa. Então vejam só, para a mulher receber esse tipo de mensagem, né? O meu parceiro sente prazer em me ver em outra situação, né? Então, às vezes ela pode se sentir descartada, às vezes ela pode se sentir sem valor, porque a mulher, ela valoriza muito isso. Ela valoriza ser valorizada, o corpo, o desempenho. Ela quer ser desejada pelo parceiro dentro e fora da cama. Então, a importância de você também aprender a desenvolver isso dentro e fora da cama, né? Lá no programa Linguagem do Desejo, que eu sempre falo aqui para vocês, no início, ali, a primeira parte, eu vou explicar exatamente os 10 passos que você vai fazer ali dia a dia, desde o início até realmente chegar a ter mais relações com a sua parceira, para entender como é que eu me aproximo, como é que eu consigo me reaproximar da minha parceira, que não seja só de uma forma muito sexual, né? Você vai entender exatamente que você precisa primeiro criar ali situações, trazer a sua parceira para perto, para então você explorar o céu, que é o que eu tô dizendo aqui. Quanto mais a sua parceira e o seu parceiro estiver conectado com você, quanto mais eles estiverem juntos, entendendo ali o como é gostoso ter uma relação, você vai poder temperar do jeito que você quiser, né? Então, sem dúvida nenhuma, vocês precisam aprender a estar mais próximos da parceria de vocês, estar cada vez mais conectado, e aí vocês vão perceber que os desejos, as fantasias e os fetiches vão ficar muito mais simples, né? Deixa eu só ver que alguém escreveu aqui. Gabi, eu desenvolvi o desejo de ver a minha mulher fazendo gangbang. Já conversei com ela e estamos tentando uma forma segura de realizar. E ela tem muita certeza se pode se arrepender, mas vai pensar. Gente, independente, olha só que coisa interessante. Isso é uma coisa muito comum, tanto de um para o outro. Quando eu trago o meu fetiche, o outro pode até achar a ideia bacana, mas pode pensar, poxa, será que vale a pena a gente fazer isso? Se colocar em determinadas situações? Qualquer uma que seja, né? Qualquer uma que seja voltada para o fetiche. Seja colocar uma terceira pessoa, seja ter relações na frente do meu parceiro, seja usar uma determinada roupa num determinado lugar, se expor a uma situação, fazer isso, fazer aquilo, pode gerar esse medo da parceria em pensar, será que isso pode ser bacana? Será que eu posso me arrepender? Será que eu posso não gostar? Será que isso pode acabar com a nossa vida sexual? Como será que vai ser a partir do momento que fizermos isso juntos, né? Então isso sempre vai acontecer, tá? Não esperem que vocês vão falar para a parceria de vocês sobre o desejo e os fetiches de vocês e simplesmente elas teriam ou vão aceitar de boa. Muitas vezes vai gerar dúvida, vai gerar medo e principalmente se isso vai atrapalhar ou não a minha vida sexual, né? Daqui para frente. Muitas mulheres, principalmente, elas sentem muito medo de fazer uma única vez, tanto de trazer uma terceira pessoa, sendo essa terceira pessoa um outro homem, uma outra mulher. Muitas mulheres têm muito medo de se colocar em relações com outras pessoas para o parceiro ver e depois daquilo nunca mais ser a mesma coisa a relação. Vocês já pensaram sobre isso? Né? Tá, me enfio aí numa situação dessa. E como é que vai ser depois? Será que o meu parceiro vai pedir toda vez para que isso aconteça? Será que o meu parceiro só vai sentir prazer se isso acontecer? Será que o meu parceiro vai sentir mais desejo por aquela terceira pessoa do que por mim? Vejam quantas coisas acontecem. É muito difícil, principalmente para as mulheres, separar o sexo do relacionamento.
Para os homens, talvez, exista uma facilidade maior, não estou dizendo que é fácil para todos, né? Mas existe talvez uma facilidade maior em separar essas duas coisas. Olha, a relação, aquela brincadeira que a gente vai fazer é uma coisa e aqui dentro de casa é outra. Mas para a maior parte das mulheres não é assim que funciona, né? Então, vejam o quanto é importante entender sobre o desejo das mulheres, sobre o que realmente nós queremos. E a partir do momento que você consegue essa conexão, aí você vai conseguir muitas outras coisas, abrir tantas outras portas que vocês nem imaginam, né? Eu vi que alguém mandou alguma coisa aqui. A minha ex me chamou de doente mental quando eu pedia 3. Pois é, algumas mulheres, algumas pessoas, não são só mulheres não. Mulheres e homens, dependendo da forma com que foram criados, que entendem sobre uma conexão sexual, sobre o desenvolvimento sexual, vão achar que isso realmente é algo fora do comum, impensável. E lembra que eu falei? Nós não temos nada a ver com isso. Se a pessoa fala, é isso que eu acho que é uma vida sexual, são duas pessoas heterossexuais e é isso, que bom pra você, não enche o meu saco. Ah, eu acho que é muito legal sexo a 3. Eu acho muito legal ir numa casa de swing, eu acho muito legal usar isso, usar aquilo. O problema é seu, que ótimo, faça, seja feliz, só não enche o nosso saco, né? Então isso, faça tudo o que vocês quiserem, né? Só não fique impondo para o outro que aquilo sim é prazer, que só assim seria gostoso. Então sempre mantenha um diálogo, uma conversa com a pessoa que está com vocês sobre o fato de ter novas experiências, principalmente quando vocês já estão juntos há algum tempo, que você está pensando em esquentar a sua relação, em trazer conceitos diferentes, né? Então não esqueçam, né? Sobre lá o programa Linguagem do Desejo fala exatamente sobre isso. Muitos homens lá, centenas de milhares de homens que estão lá, dos meus alunos, eles falam a mesma coisa. Amo a minha esposa, tenho prazer, só que eu não consigo me aproximar dela, né? Eu não consigo me aproximar a ponto de propor algo diferente, desde uma posição, um beijo, um carinho, uma carícia diferente. Então pensem que é muito possível que a gente se reaproxime, mas que não vai ser assim de uma forma abrupta, falando um conceito de uma hora para outra. Você vai precisar entender também a sua parceira, saber acariciar de um jeito certo, você saber conquistar a sua parceira ali de um jeito certo, para que você tenha muito mais fogo, muito mais relações, temperos diferentes, né? E você já pensou em ver sua parceira em outras situações? O quão gostoso vai ser isso? Seu parceiro também. Tem muita mulher aqui que me fala: ah, gostaria de ver meu parceiro, às vezes, numa posição mais assim, mais assado, fazendo, falando. Então vamos tentar achar esse lugar. Como que eu posso falar isso pro meu parceiro, né? Eu vou ler outra pergunta aqui, mas espera aí que tem uma aqui. Eu queria muito ver a minha mulher fazendo dupla penetração. Eu perguntei pra ela se ela gostaria e ela disse que sim, mas ficou com medo que eu usasse isso para atrair ela depois. Pois é, então veja só, existe uma vontade, um pensamento, um desejo. Ah, que bom seria, talvez fosse gostoso. Mas existe uma insegurança muito grande, principalmente para as mulheres, em abrir o relacionamento para essas situações, né? Uma insegurança mesmo. Então eu vou trazer uma terceira pessoa, mas e se depois isso for só uma desculpa para o meu parceiro trazer uma mulher também, para depois ele inventar outras coisas? Como é que eu vou segurar isso? Como é que eu vou dar conta? Uma vez que eu já abri esse espaço, como é que eu vou fechar depois? Então existe sim. Nesse caso que você disse sobre a dupla penetração, vocês podem começar tentando só vocês dois mesmo, gente. Então, vocês podem usar um dildo e o seu. Então, você pode, durante a relação, ter uma penetração vocês dois e usar um dildo para fazer a outra penetração. Aí, vocês vão escolher onde é que vai ser o quê. Mas, para pelo menos vocês começarem fantasiando a situação, sentindo o devido prazer para aquilo, imaginando como seria, tendo prazer com aquilo, que eu acho que já é um início muito bom. A partir do momento que vocês tiverem certeza, tiverem todos os combinados, não, vamos trazer uma terceira pessoa, uma outra pessoa aqui para trazer esse prazer pra gente, aí vocês colocam em prática, tá?
Um casal tem o fetiche. Num casal, um deles tem o fetiche e o outro não curte participar da brincadeira. Como é que faz? Gente, literalmente, quando um não quer, dois não brigam, né? Então você tem que explicar exatamente, como eu falei, traga o conceito, tenta explicar o quão gostoso, prazeroso seria aquela situação, veja se a sua parceira se conecta com aquilo e entenda que não vai ser de uma hora para outra. Se ela já negou de cara, tente ir introduzindo aos poucos, não force essa situação e nem torne isso condicional. Olha, você sabe que eu não gosto, eu só gostaria se fosse assim. Ah, eu só tenho prazer se fosse assim. Que você vai melecar seu relacionamento. Tô te dizendo que isso não vai funcionar, tá? É verdade que mulheres têm fetiches com homens tanto com o peru pequeno quanto o peru grande? Sim, sem dúvida. Acho que tem fantasia pra tudo nesse mundo. Vocês que me seguem há muito tempo sabem o quanto tem fantasia aqui, que o céu é o limite. Então, sem dúvida nenhuma, tem mulheres que às vezes sentem um tesão enorme em imaginar tendo relações com homens com um peru pequeno, ou também com muito grande, ou com dois, ou com assim, assado. Então, sem dúvida nenhuma, isso deve fazer parte de fantasias de muitas mulheres, tá? Eu e a minha esposa, nós temos um fetiche de produzir conteúdo adulto. Alguma dica? Gente, só faça, né? Faça com segurança. Se vocês não quiserem mostrar o rosto, num lugar que não seja público, não exponham outras pessoas. Não se exponham quando não estiverem com vontade. Se um dos dois não tiver à vontade, não se exponham. Encontrem plataformas que sejam, assim, seguras para vocês, que não sejam, assim, inseguras em relação à imagem de vocês, aonde isso vai parar, que possa usar de uma forma que vocês não gostem, certo? Então, se vocês gostam, se vocês acham bacana, sejam felizes. Sair com mulheres casadas é normal? E querer sair com um casal e ter relações na frente do marido? Lembra que eu falei que isso tem aumentado? Sim, uai. Se a outra pessoa quiser, se o outro casal quiser, vou dizer pra vocês que não é uma coisa comum, né, gente? Olha só, aqui a gente conversa com pessoas comuns, que têm relacionamentos comuns, né? Não é uma coisa assim super corriqueira, mas pode acontecer de você sentir essa vontade. Então pode acontecer de sentir vontade de sair com outro casal, de ter relações, acontece. Tome cuidado com o que você tá desejando, tome muito cuidado com o que você vai sinalizar pra sua parceira, né? Eu sempre falo isso. Gente, tenha um bom senso também, né? Às vezes são pessoas próximas, são pessoas que estão ali junto. Então, assim, tenha muito cuidado para falar sobre isso. Tenha muito cuidado para poder trazer isso para a relação de vocês, tá bom? Por que o meu... Como chama isso? Despertou aqui, desculpa. Então a última pergunta foi o seguinte: por que nós temos fetiches e desejos? Olha que pergunta importante para eu terminar a minha live. Por que nós temos desejos e fetiches? Gente, vocês já perceberam que nós fantasiamos com tudo e desejamos muitas coisas? A gente deseja, imagina situações no trabalho, com dinheiro, com viagem, com comida, com pessoas, não literalmente só sexuais. A gente imagina e se imagina em tantas situações. Se eu tô aqui às vezes à tarde morrendo de fome, eu fantasio muito. Às vezes eu tomando um sorvete ou comendo alguma coisa gostosa, eu fantasio que eu poderia ter tempo pra ir num café, tomar um café. Eu imagino, às vezes, na hora do almoço, eu fantasio que eu queria comer alguma coisa. Eu fantasio eu comprando várias coisas bonitas que eu vejo. Eu fantasio, me imagino em viagens, em lugares, com a minha família, com pessoas legais, com amigos. Então, nós temos a capacidade de fantasiar tudo. E por que raios nós não nos permitimos fantasiar ter uma relação satisfatória? Por que eu não me permito imaginar coisas para além do que eu já fiz? Já pensaram sobre isso? Por que você não se permite imaginar isso? Não quer dizer... Muitas pessoas têm medo de imaginar e falar, nossa, penso logo existo, né? Se eu tô imaginando, quer dizer que eu tô querendo essa safadeza, essa loucura, essas coisas. E daí... Nós temos a capacidade de fazer isso. Então, deixe a sua mente te levar, deixe a sua mente ir para onde ela quiser
E na cama, você vai curtir do jeito que você quiser, da mesma forma que a gente fantasia tantas e tantas coisas, certo? Agora eu vou ler essa última aqui. Gabi, fazer dupla penetração é um fetiche meu também. Minha psicóloga recomendou fazer com profissionais. Estou criando coragem para me soltar mais. Alguma dica? Olha só. Se você vai fazer com profissionais, ou você, seu parceiro e um profissional, eu recomendo que você escolha bem, que você esteja preparada para aquele momento, que vocês conversem entre si sobre os combinados. Combinados são, olha, se eu não quiser mais, eu vou pedir para parar, eu quero que seja nesse ritmo, eu gosto dessa forma, eu quero em determinado lugar, então deixe sempre muito claro que você quer, o tipo de fantasia que você quer realizar, certo? Gente, foi um prazer enorme falar com vocês sobre isso hoje. Eu adorei que vocês se interessaram por esse assunto de fetiche. Eu espero ter respondido as principais dúvidas sobre desejo, fantasias e fetiches de vocês. Qualquer dúvida vocês podem me mandar no direct, lembrem. Se vocês quiserem saber mais sobre o programa Linguagem do Desejo, que falei aqui hoje, sobre o programa Vida Limpa, que eu falei aqui hoje, vocês também podem me mandar um direct que eu vou ter um prazer enorme em explicar mais pra vocês, certo? Na próxima terça-feira, seguindo aqui o mês de março, eu vou estar aqui com vocês às 8h20, falando sobre o tema que vocês vão escolher também de novo, para que vocês possam entender e melhorar cada vez mais a vida sexual de vocês, tá certo? Então, um ótimo dia, um beijo enorme para vocês e até a próxima live.